Olá, alunos queridos, estamos de volta para a nossa aula de redação com a professora Elobaeta. Esse primeiro áudio de apoio é sobre palavra-chave. Vamos tentar entender o sentido real do significado da palavra-chave. Ao longo da vida, a gente tem uma tendência, quando ouve a expressão, palavra-chave, vamos sublinhar a palavra-chave do parágrafo, a palavra-chave da frase. Automaticamente vem à nossa cabeça a ideia de destaque, que a palavra-chave é aquela que se destaca de todas as outras da frase. É aquela que se sobressai, que chama a atenção de alguma maneira diante de todas as outras palavras que compõem uma frase ou até mesmo um parágrafo. A palavra-chave também nos traz essa ideia de revelar segredos, É como se a chave tivesse muito ligada a essa questão do que está secreto, do que está oculto, e que a palavra-chave viria, com essa missão. Então, logo eu descubra, então eu realmente me apodero do segredo que aquela frase, que aquele parágrafo e que, no nosso caso, o tema traz. Na verdade, a palavra-chave para nós, diante do tema da redação do Enem, ou de qualquer outro tema de redação que a gente se depare ao longo da vida, realmente ela é tudo isso. Ela é reveladora de segredos, ela se destaca, mas um destaque que é um pouco diferente do que a gente talvez esteja mais viciado a pensar. Primeiro vamos entender alguns pontos da essência da palavra-chave. A principal missão dela, assim como da caixa temática, que a gente viu, que descobrimos a área, ou as áreas externas às quais o tema pertence, o problema do tema pertence, está envolvido, os personagens, que também nos revelam ali sobre qual relação eu vou tratar, ou pelo menos pensar no meu rascunho, de quem está de um lado, quem está do outro, e a partir daí eu pensar nessa relação e começar a desenvolver o meu problema. Então, tanto a caixa temática com os personagens e com a área temática evita, exemplarmente a fuga do tema, assim, a mesma coisa acontece com a palavra-chave. Então, digamos que ela é uma condução certeira do sentido do tema. Por que é que eu friso o sentido do tema e não só tema? Porque quando a gente entende o sentido de algo, entender o sentido é entender como verdadeiramente funciona. Se eu entendo só como é algo, eu não toquei verdadeiramente em como aquele algo funciona. Agora, quando eu toco no sentido, eu toco na essência. E no caso do tema da redação, o que é esse sentido ou essa essência que a palavra-chave vai me fornecer? É o caminho realmente correto de abordar o tema. Que aí eu evito fugir dele. Eu evito falar sobre algo que não é o que o tema está pedindo. Então, quando eu descubro, além das áreas externas e dos personagens, eu descubro a palavra-chave de maneira certeira, eu não tenho erro. Eu realmente vou me comportar, vou abordar o tema, eu vou falar, eu vou escrever, eu vou pensar, eu vou formular minha opinião de acordo, afinada totalmente com o que o tema quer de mim. Então, a descoberta da palavra-chave, descobrir a palavra-chave, significa entender o problema do tema. Já sempre frisando que todo tema é um problema. E entender o problema do tema, o sentido a fundo, é o mesmo que abordá-lo corretamente e entender o que ele realmente quer de mim, o que ele realmente espera da minha escrita.
Eu queria destacar, antes de a gente exemplificar, tanto com o nosso tema da nossa primeira redação, né, das aulas, das nossas aulas, como com alguns temas de Enem dos anos anteriores, eu queria destacar duas armadilhas principais que a gente precisa evitá-las na hora de definir ou de destacar a palavra-chave no nosso rascunho do tema. A primeira armadilha é: a palavra-chave nem sempre é aquela que se sobressai na frase. O que eu quero dizer é, nem sempre é aquela palavra, ou quase sempre, não é aquela palavra que se destaca ao nosso olhar. Sabe, que visualmente, quando a gente olha para o tema, ela parece que sai do tema, sabe? Ela parece que vai dar um passo à frente, como se destacasse de todas as outras. Mas se eu me apegar a essa ilusão de destaque, eu corro o risco de não definir exatamente a palavra-chave. Vamos destrinchar mais um pouquinho o que seria isso. O destaque da palavra-chave não é o visual, não é aquela palavra que me chama mais atenção quando eu olho para o tema, e sim o destaque em relação à abordagem correta. É aquela que me diz, de maneira muitas vezes sutil, o que o tema quer de mim. Quando eu destrincho, defino e consigo captar de maneira correta a palavra-chave, eu não só evito fugir do tema, como também eu cumpro, e aí só relembrando a primeira competência do Enem, que a gente já viu nas nossas duas últimas aulas, que a primeira competência do Enem trata-se da compreensão da proposta de redação, que nada mais é do que compreender corretamente o tema. Então, lá vai a nossa primeira dica sobre palavra-chave. Já sabemos que ela não é a que visualmente engana os nossos olhos. A palavra-chave é como se fosse assim, nem sempre é a mais bonita externamente, é isso que eu quero dizer. Essa ilusão ao nosso olhar é como se eu olhasse para uma pessoa super bonita, mas que o interior dela não traz essa beleza. Sabe? O que eu quero dizer é a gente não cair na armadilha da aparência. Palavra-chave não é aparência, palavra-chave é sentido. E sentido é íntimo, é interno. Muitas vezes é oculto, ele não está tão visível quanto a aparência. É nesse sentido. Então, a primeira dica é, para eu ter certeza de se realmente é aquela que eu penso ser a palavra-chave, compreendendo agora que é aquela que me diz o sentido, a essência do tema, real, verdadeira. Para eu ter a certeza, tirar a prova, como a gente tira na matemática, a prova dos nove, quando a gente faz uma operação matemática, é aquela que, se eu retirar da frase, ela muda todo o sentido do problema ou do tema. E eu vou já mostrar, exemplificar com o nosso tema sobre as doenças coletivas, como essa retirada se dá. E que é uma dicasinha simples, mas que ela vai me ajudar muito se eu estiver em dúvida se realmente aquela que eu penso é a palavra-chave. Um outro ponto que eu queria destacar, é só relembrando que a gente já tocou nele na aula passada, é que sempre que eu encontrar mais de uma palavra-chave, que há temas que trazem mais de uma. É muito difícil um tema trazer só uma palavra-chave. Normalmente ele traz duas ou três. Quando isso acontecer, sempre lembrar que quando há mais de uma área temática, mais de um personagem, mais de uma palavra-chave, há sempre aquela que se destaca mais sobre todas as outras. E é essa quem vai me dar a condução certeira do tema. Eu estou pontuando isso para a gente não ficar perdido. Eu encontrei duas ou três palavras-chave, então eu vou passear por entre elas. Se eu fizer isso, eu ainda corro o risco de fugir do tema, porque o tema do Enem
é muito cheio de armadilhas. Então, o que eu estou querendo com esse áudio de apoio às palavras-chave é que a gente se imuna mais uma vez com mais uma ferramenta para evitar a fuga. Então, a palavra-chave, com tudo isso que a gente já conversou, é aquela palavra ligada intimamente ao problema do tema. Ou seja, é aquela que deixa escorrer para mim o que o tema espera da minha escrita, o que o tema quer da minha escrita. A palavra-chave é também condutora do caminho certo de abordagem do tema, como a gente já viu no princípio desse áudio. E, para fechar e irmos para os exemplos, a palavra-chave é o elemento básico para a identificação verdadeira, correta, da essência do problema do tema. Agora que a gente já visitou as armadilhas, a gente já conhece o significado da palavra-chave e a sua importância para que ela nos tire, né, do risco de fugir do tema, vamos para os exemplos. Eu vou me utilizar de 3. O primeiro, o que a gente está trabalhando, que são as doenças coletivas e sua influência na sociedade. Depois eu vou tocar no tema do ano passado, 2019, e por último a gente visita também o tema de 2018, porque esses 2 últimos temas, dos 2 últimos anos do Enem, eles são bem sugestivos para a gente entender o que é palavra-chave. Então, nas doenças coletivas e sua influência na sociedade. Seguindo a armadilha, doenças coletivas é aquela palavra pomposa, né, que chama a atenção pela aparência. Quando eu olho para o tema, eu tenho aquela inclinação a dizer, doenças coletivas é a palavra-chave. Se não resta dúvida, ela é. Mas não existe só ela, e nem ela é a principal, para a gente entender a fundo o que a gente conversou. Então, qual é a palavra-chave principal? E para vocês verem que, às vezes, é aquela... Sabe aquela pessoa que, às vezes, é fabulosa, fenomenal, mas é tímida, está ali num cantinho, encolhida? Assim é a palavra-chave. A principal é influência. As doenças coletivas, claro, são palavras-chave, elas vêm ali, as doenças e o termo coletivas, elas vêm ali, né, com uma terminologia que dá todo um sentido ao tema, não resta dúvida. Mas quem vai me dizer como é que o tema quer que eu aborde as doenças coletivas é ela, a palavra-chave, influência. E por que é que palavra-chave, e por que é que influência é a principal palavra-chave desse tema? Pensem comigo. É importante também para a gente descobrir a palavra-chave, além da retirada, eu pensar no conceito, ou melhor dizendo, nos conceitos de cada palavra que o tema traz. Então vamos lá. A dicasinha básica. Se eu retirar a influência, como é que o tema ficaria? O tema é as doenças coletivas e sua influência na sociedade. Se eu retiro influência, vai ficar as doenças coletivas na sociedade. É a mesma coisa? Não, não é. Influência é quem dá realmente todo o sentido verdadeiro à abordagem. Por quê? Porque quando eu digo as doenças coletivas e sua influência na sociedade, o que eu quero é saber quais são os efeitos. Aí eu vou pensar no conceito. O que é influência? Qual é o sentido, qual é o significado do verbo influenciar? Influenciar é uma ação, é tudo aquilo que causa efeito, que modifica, que causa de alguma maneira uma transformação em algo ou em alguma coisa. Nesse caso aqui, o problema do tema que é o quê da minha escrita? Que eu opine, em seguida eu argumente e cite fontes que tratem dos efeitos, dos diversos efeitos, e aí eu vou me apropriar de 1 ou 2, para não ficar extensa a minha redação e nem eu me perder, que na minha opinião são mais significativos de uma série de efeitos. Quais são 1 ou 2 mais significativos, na minha opinião, que interferem na sociedade? Os efeitos das doenças coletivas. Então,
Esse é o sentido do tema. Esse é o problema que o tema me traz. Essa é a solução que o tema quer de mim. Eu identificar esses efeitos e como saná-los. Então, eu já vi que se eu retirar a influência, eu tirei a prova. Lembra que eu disse que a dica da retirada da palavra é uma prova. Então, eu tirei a prova de que influência realmente é a palavra-chave, porque ela saindo, tudo se modifica. Ela saindo e ficando as doenças coletivas na sociedade, eu poderia falar de curas, eu poderia falar de sintomas, eu poderia falar de vacinas, eu poderia falar de prevenção, eu poderia falar de interferência governamental, mas não é isso que o tema quer de mim. O tema quer de mim, pura e simplesmente, os efeitos, as modificações, como as doenças coletivas ou as pandemias ou epidemias podem modificar, transformar, causar efeitos na sociedade. E aí eu me entendendo como um ser social, eu como indivíduo, a minha família é uma maneira de eu pensar nesses efeitos, a minha casa, a rotina, os hábitos da minha casa com a pandemia também é uma maneira de eu pensar sobre esses efeitos e, de maneira geral, o trabalho, a minha vida profissional, a vida financeira, os efeitos eles podem ocorrer de diversas maneiras. Entendendo que doenças coletivas, aí eu penso também nos conceitos das outras palavras. Doenças coletivas são aquelas doenças que atingem um grande número de pessoas em um curto espaço de tempo e de um mesmo lugar. E sociedade, eu trazendo para o significado mais simplificado, nada mais é do que um grupo de pessoas reunida e que comungam ali dos mesmos valores, das mesmas crenças, das mesmas convenções sociais, e nada mais é do que o povo, a população, e que unidos, vários indivíduos formam uma sociedade. Vamos para o tema 2, a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, já sabendo que as palavras que se sobressaem, que se destacam pela aparência visualmente, nem sempre são as palavras-chave. Nesse tema, há duas palavras-chave. Duas palavras que vão me dar o sentido correto de abordagem: democratização e acesso. Entendendo que democratização é aquilo que eu contemplo, é aquilo que eu usufruo, é aquilo que eu desfruto sem nenhum tipo de impedimento. É aquilo que é aberto a todos. E que acesso é entrada, é a minha frequência. Então, o que o tema quer de mim, quando eu destaco as palavras-chave, eu vejo que o tema quer saber, o problema do tema é qual a minha opinião sobre a frequência. É aberta? É, de fato, isenta de preconceitos? É acessível a todos o cinema no Brasil? E aí eu vou construir a minha opinião trazendo, se sim, por isso, e se não, quais são os pontos que fazem essa democratização desse acesso do cinema no Brasil não ser real. E, visitando também o tema de 2018, a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Ora, este foi um tema que levantou muitos questionamentos e todas as análises que eu fiz desse tema é que houve um equívoco na definição das palavras-chave. Se o estudante tomou como base aquela palavra que se destacou, que se sobressai pela aparência, que é internet, ele não conseguiu abordar corretamente o tema. Agora, se ele entendeu, como a gente está falando aqui nesse áudio, que as palavras-chave são manipulação e controle. Estas são as palavras-chave. O que o tema quer de mim é saber como a manipulação, como é que eu influencio, porque manipular é você influenciar as atitudes de alguém. Como é que eu manipulo, como é que eu influencio o comportamento dos internautas, o meu comportamento enquanto usuário do Facebook, usuário do Instagram, usuário do Google, como é que eu me coloco, como é que eu manipulo isso e, ao mesmo tempo, eu assumo um controle ali dos dados do internauta nas redes sociais. Então, é preciso que eu pense os conceitos do que é manipular a fundo e o que é controlar.
Quando eu manipulo, eu influencio, muitas vezes de maneira sórdida e sutil. E quando eu controlo, eu impeço de alguma maneira que a pessoa faça alguma coisa, ou eu influencio ali, eu forço que a pessoa faça alguma coisa. Então, o que o tema queria de mim, da minha escrita, era eu tratar dessa manipulação, de como esse controle ocorre, por que ele ocorre. Uma das maneiras é eu pensar que quando eu procuro algo no Facebook, alguns minutos depois, ou alguns dias depois, eu começo a receber várias coisas referentes àquilo que eu procurei, que eu busquei. Então, esta seria uma forma de manipulação. Muita gente foi para as fake news, mais ou menos, não fugiu tanto do tema, mas não foi tão certeiro quanto se eu tratasse de que forma esse controle, de que forma é visto o que eu faço, o que eu busco e como me influenciam para que eu continue buscando aquela coisa, aquele objeto ou aquela informação que eu fui lá no Facebook e procurei. Bom, por enquanto, esses 20 minutinhos aí de áudio de apoio sobre palavra-chave, foi importante ficar à parte, porque ela também, com ela e com o próximo áudio de apoio, que são as palavras de referência, a gente fecha aí essa abordagem ao tema com todas as armas que a gente tiver para evitar fugas. Outro recurso valiosíssimo para evitar fugas ao tema, para a gente fechar aí todas essas questões em relação à abordagem ao tema, é a palavra referência. E o que é que eu chamo de palavra referência? Primeiro vamos pensar o seguinte, se todo tema a gente já identificou por A mais B, desde a nossa aula pensando a redação, que todo tema é um problema, e que todo problema pede de mim uma solução, eu também preciso pensar que todo problema ocorre não só em uma determinada área, como a gente viu na caixa temática, como também em um determinado tempo ou época e também em um lugar. Inicialmente, vamos logo se apoderar desse termo lugar, não imaginando que é só uma cidade, um país, uma localidade. Não, lugar no sentido de onde acontece. Por exemplo, na sociedade é um lugar. Então, na economia é um lugar. É como se fosse assim, você delimitar. Depois que você encontra tudo, área temática, personagens, palavra-chave, você fecha com o lugar onde o problema ocorre. Então, essa é a base maior, mais plena do que seja a palavra referência. Só pontuando que é mais um recurso de não fuga ao tema. Né? Então, temos aí caixa temática, que engloba área externa ao tema, em que o tema está envolvido, personagens, palavra-chave, palavra-referência. Então, 4 descobertas que eu faço assim que eu me deparo com o tema, valiosíssimas, poderosíssimas, para evitar fuga. Então, a gente vai se acostumar, de agora em diante, todo tema que a gente for trabalhar durante as nossas aulas, a gente vai já se acostumando com esse novo modelo de rascunho. Então, a palavra referência, eu já sabendo que ela informa, né? Ela define em qual época ou em qual lugar ou nos dois o problema está ali acontecendo. Quando eu digo na família, é também uma referência que eu faço ao local onde o problema está ocorrendo. Então, a palavra-chave, ela vem com essa tônica de dar sentido. A palavra referência, ela já não mexe tanto no sentido. Tanto que uma das armadilhas dela, e que eu já deixo logo aqui de antemão, é que ela nem sempre aparece no tema. Não é uma obrigatoriedade todo tema ter a palavra referência. É diferente da caixa temática, é diferente dos personagens. Todo tema, todo problema do tema tem uma área externa que ele está envolvido,
tem ali personagens, a relação do indivíduo com uma instituição, ou de uma instituição com outra, ou de uma situação com o indivíduo, etc. A palavra-chave, impreterivelmente, sempre vai existir. Pode ser uma, duas ou três, mas não há tema algum que não tenha palavra-chave. Já a palavra referência, ela pode existir ou não. Ela é facultativa, depende da elaboração do tema. Então, ela não é obrigatória. A grande missão da palavra referência é pensar o problema do tema em um determinado lugar e em uma determinada época. Vamos lá nos apoderar dos mesmos temas que a gente analisou as palavras-chave. Então, quando eu digo as doenças coletivas e sua influência na sociedade é a palavra referência, porque o que o tema quer de mim é eu discutir, como a gente já viu, quais são os efeitos das doenças coletivas na população e que ela está ali marcada, que é na população. Não é o efeito na política, não é o efeito na saúde, não é o efeito nos hospitais, não. O lugar é na sociedade. Então, sabe, é para eu ir ali me munindo, fechando, me aproximando, me apropriando, ficando cada vez mais íntimo com o tema. Esses recursos servem para criar essa relação intimista. No segundo exemplo que a gente deu, que foi o tema do Enem de 2019, a democratização do acesso ao cinema no Brasil, a palavra referência é no Brasil. Porque o que o tema quer de mim é que eu discuta, reflita, exponha, argumente, opine sobre esse processo democrático, se há ou não de frequência às salas de cinema, só que não no mundo, nem em Nova York, nem na Austrália, nem no interior do estado. Não, é no Brasil. Então, ele quer de maneira ampla. Se eu concentro toda a minha redação na democratização e no acesso ao cinema, por exemplo, nas comunidades marginalizadas, eu estou fugindo do tema. Porque o que ele quer é no Brasil. Eu posso me apropriar de algum elemento para ir discutindo, mas eu preciso falar de forma ampla, porque senão eu vou fugir do tema. Fugir do tema é também você entrar muito em especificidades que não é a que o tema, não são os caminhos, né, as conduções que o tema quer. E por último, o tema de 2018, a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então, muita gente colocou internet como palavra-chave, e no fundo, por aquela ilusão, né, de que chamava atenção. Mas no fundo, na internet é a palavra referência, porque é o lugar. Ele não quer saber, o tema não quer de mim que eu fale sobre manipulação e controle nos bancos, no financeiro, na indústria farmacêutica, na política, na construção de opinião, na imprensa, por exemplo. Não, não é isso. Ele quer especificamente, sabe, na internet. Então, assim, esses recursos são interessantes porque quando a gente for fazendo rascunho, que a partir de agora, toda vez que eu passar um tema, eu vou pedir que antes de vocês começarem a escrever, eu quero ver como vocês estão lidando com essas novas ferramentas. Aí eu vou pedir que vocês identifiquem a área externa na caixa temática, a qual o tema pertence, antes de começar a escrever, quais são os personagens que estão envolvidos, em seguida, qual é ou quais são as palavras-chave, mas sempre pontuando a principal, aquela que realmente me define o sentido do tema, e também a palavra referência, se tiver. E aí eu vou dar também 2 exemplos aqui do Enem de 1998 e do Enem de 1999, em que a palavra referência não aparece. E como eu disse, é só para afirmar que ela não é uma obrigatoriedade, ela simplesmente é um recurso a mais que vai me ajudar quando o tema quer especificar aonde é que ele quer que a gente discuta aquele problema, né? Sem fugir daquele limite ali. Por exemplo, o problema dentro do campo de futebol não é a mesma coisa que eu discutir o problema dentro do estádio. Entende? A palavra referência, ela serve para me dar esse norte. Ela vai afunilando ali o meu âmbito, o meu campo de discussão.
tá? Então, em 1998, o tema foi Viver e Aprender. A gente já viu na aula sobre a Sua Majestade o tema que esse aprender, quando a gente vai para o conceito, ele não vem só no sentido educacional, mas nesse tema ele vem no sentido de aprendizado mesmo com o cotidiano, com as experiências do dia a dia. Então aí, o viver e aprender foi um tema que não trouxe a presença da palavra referência. Um outro também foi cidadania e participação social. Você vê que a gente quase fica com vontade de se perguntar, é no Brasil? Essa cidadania, essa participação social que eles querem que eu discuta é no mundo? É nos países subdesenvolvidos? Mas a gente fica com essa vontade, mas no fundo, a palavra referência, ela nos dá, claro, um norte, mas ela também limita o nosso campo de discussão. Sem a palavra de referência, a gente fica mais livre. Se eu quiser falar sobre aspectos cidadãos e de participação social nos Estados Unidos, eu posso, porque o tema simplesmente ele quer que eu fale sobre os conceitos, né, sobre o sentido do que é do termo cidadania e do termo participação social, e o que esses dois juntos podem gerar, né, de maneira geral para a humanidade, para as nações, para a população, mas sem demarcar. Então, tudo tem vantagens e desvantagens. Então, se a gente puder definir aqui ou expressar alguma vantagem, entre aspas, de o tema não trazer a presença da palavra referência, seria essa maior liberdade, já que ele não restringe o meu campo de discussão. Então, sobre palavra referência, e esse último instrumento de mais um P aí, P de palavra-chave, o P de palavra-referência e o P de pesquisa que a gente trouxe na nossa aula, e esses dois áudios aqui de apoio para a gente se munir ao máximo de ferramentas para evitarmos fugir do tema e cumprir com excelência a competência de compreensão da proposta da redação.